Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui para dar aula para o 8º ano e o nosso assunto de hoje vai ser a independência do Brasil. Depois da vinda da família real para o Brasil, chegando aqui em 1808 e logo depois a coroação de D. João VI, e aí vai ter a revolta do Porto em 1820, certo? Exigindo o retorno de D. João VI para Portugal. Nessa exigência que foi feita para o retorno de D. João VI para Portugal, certo? D. João VI, em 1821, resolve retornar ao seu país de origem, Portugal. E quando ele retorna para Portugal, mas antes disso, ele deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro, que vai se tornar o príncipe regente. Então, D. João VI diga: meu filho, caso aconteça alguma coisa aqui no Brasil, antes que o aventureiro o faça, coloque a coroa sobre a sua cabeça. Isso aí era a visão de D. João VI, que ele sabia que no fundo, o Brasil já estava até independente, só faltava oficializar. Tá? Então D. João VI retorna para Portugal. E Dom Pedro fica aqui, como a gente já falou, ele casou com a dona Leopoldina, sua esposa, que é a futura imperatriz, né? Ainda não é, ela é a princesa que fica aqui como príncipe regente, sendo que ela veio do reino da Áustria, né? Do reino da Áustria. Então, ela casa com Dom Pedro antes mesmo do seu pai ir embora para Portugal. Ele casa antes com ela e fica aqui com ela no Brasil. Então, o que vai acontecer? Dom Pedro vai tendo alguns probleminhas, mas nada caseiro. E ele era um cara muito mulherengo. Nossa, como Dom Pedro era mulherengo, certo? Ele tinha várias aventuras amorosas, certo? Entre elas a Marquesa de Santos, que foi a mais famosa que teve. Mas vamos voltar para agora Dom Pedro, o príncipe. Então começam a fazer uma pressão lá em Portugal, quando D. João VI retorna, e fala que quer que o Brasil se torne novamente a colônia, e tem um monopólio de novo, na qual o Brasil só poderia voltar a comercializar só com Portugal, só a metrópole. Certo? Claro que os comerciantes aqui, a burguesia daqui, não vai gostar muito disso, tá? E começam a fazer uma pressão lá para que aqui se torne de novo colônia. E outra coisa, queriam o retorno de Dom Pedro para terminar os seus estudos, porque ele era o futuro rei de Portugal, então ele não poderia mais ficar aqui no Brasil. Aí começou uma pressão aqui da burguesia para que Dom Pedro não retornasse a Portugal, ficasse aqui. Tá? E nessa pressão toda, Dom Pedro resolve ficar. Em 9 de janeiro de 1822, ele dá aquela famosa frase, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então o nosso futuro imperador resolve ficar no Brasil, não retorna a Portugal. Tá? Portugal, mesmo assim, começa a fazer pressões ainda sobre o Dom Pedro, certo? Que junto com José Bonifácio, que agora é ministro, né, de Dom Pedro, né, bem achegado, não é ministro, ele é bem achegado a Dom Pedro, e a dona Leopoldina também, a sua esposa, começam a fazer uma pressão sobre Dom Pedro para que ele tomasse uma decisão, o que seria feito do Brasil. Então, Dom Pedro, numa das suas viagens a São Paulo, certo? Passando lá perto do rio Ipiranga, certo? Ele recebeu duas cartas, uma de José Bonifácio e outra carta de Dona Leopoldina, pedindo que ele tomasse uma decisão em relação ao Brasil, já que Portugal queria realmente fazer uma pressão e voltasse o Brasil a ser uma colônia portuguesa, com certeza.
Mas aí Dom Pedro, mais do que depressa, reúne a sua tropa, tanto é que tem aquele famoso quadro de Pedro Américo, na qual retrata Dom Pedro ali ao perto do rio Ipiranga e dando um grito de independência, independência ou morte. Claro que muitos sabem que uma comitiva não viajava que nem Dom Pedro viaja aqui na foto de Pedro Américo, certo? Mostrando lá a cavalaria imperial, com aqueles casacões, com aqueles capacetes cheios de penugem. Claro que aquilo ali não aconteceu. Aquilo ali é uma visão para ficar uma coisa mais heróica. Tanto é que Pedro Américo vai pintar esse quadro muitos anos depois. Nem lá estava. Mas, de qualquer maneira, virou um quadro que entrou para a história. Tá? Mas Dom Pedro, na realidade, dizia que ele estava passando pelo rio Ipiranga ali e teve uma indisposição intestinal. E acabou ele parando e por isso que ele, ali à beira do rio, declara que o Brasil está independente. E ele retorna para o Rio de Janeiro, certo? E lá, dias depois, ele vai ser coroado como Dom Pedro I, imperador do Brasil, tá? Isso com apoio da burguesia da época brasileira. E ali, ele, quando dá o grito de independência, certo? Vai ter algumas coisinhas que vai acontecer, entre elas, Dom Pedro sendo imperador, ele vai ter que escolher os seus ministros e vai começar a todo mundo tentar manipular Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I era um cara muito duro. E ele até, depois da independência, ele fala, o Brasil agora, sendo independente, vai ter que ter agora uma nova Constituição. A diferença é que o Brasil, contudo, com essa Constituição, apesar de José Bonifácio ser um liberal, certo? Ele era até contra a escravidão, mas uma coisa que não vai ser feita, por exemplo, depois da independência, na nova Constituição, que não vai ser os escravos nem os indígenas vão ser vistos nessa Constituição, tá? E para vocês terem uma ideia, a escravidão é que vai manter o Brasil unido às suas fronteiras, diferente do que tinha acontecido na América Espanhola, na qual, quando se tornaram independentes, Simão Bolívar, por exemplo, Bolívar e o São Martins, por exemplo, eles não conseguiram fazer com que a América Espanhola continuasse unificada, ela vai se fragmentar, diferente aqui do Brasil, que vai continuar mantendo a sua unidade, tá? E ele mantendo a sua unidade foi uma das coisas que vai fazer o Brasil se manter, vai ser a escravidão. Por quê? Porque os escravos, eles eram, né, só quem tinha escravo era grandes fazendeiros ou quem tinha muito dinheiro, tá? Porque escravo não era uma coisa barata para se manter. Então, se tivesse de repente, eu não vou falar que a história não vive de si, tá? Mas se tivesse acontecido de repente, dentro das ideias de Dom Pedro, e tivesse libertado os escravos, de repente o Brasil poderia ter se fragmentado. A escravidão vai ser uma das coisas que vai manter o Brasil unido, tá? As suas fronteiras. Tanto é que José Bonifácio, logo após a independência, vão começar a debater e discutir com esses novos países aqui as fronteiras do Brasil. Dom Pedro, ele é um cara que, como eu falei, aquele sangue latino, um homem muito romântico, um homem muito folgoso, na qual ele namora muito. Tanto é que eu falei do caso da Marquesa de Santos, que é uma das mulheres que vão fazer parte da corte, né? E agora a Imperatriz Leopoldina tem que engolir. Isso que é pior de tudo, tá? A Imperatriz, ela tem vários filhos, tá? E até uma das viagens que Dom Pedro sai, que, por exemplo, Dom Pedro, uma das coisas que o pessoal fica muito chateado com ele, vai ser o caso de perder a cisplastina. Então, Dom Pedro, como a gente estava falando, era um homem muito vigoroso. Então,
Dom Pedro I, ele, por exemplo, como falei anteriormente sobre a princesa Leopoldina, que vai ter que engolir a Marquesa de Santos. Para você ter uma ideia, ou melhor, vocês terem uma ideia, certo? Ele mandou fazer uma casa próxima ao palácio, certo? Que fica ali em São Cristóvão, na qual das janelas dava para ver quem entrava e saía da casa dela. Para vocês verem aí como Dom Pedro tentava controlar a Marquesa de Santos. Dona Leopoldina, já cansado dessa humilhação, Dom Pedro vai viajar, né, até o pessoal fica muito chateado quando perde a região ali da Cisplatina, numa guerra na qual vai nascer um novo país, que no caso o Uruguai, apoiado pela Inglaterra, tá? Então, claro, se você parar para pensar, se o Brasil, o Uruguai ali, onde é a região do Uruguai hoje, poderia pertencer ao Brasil, mas com essa guerra da Cisplatina, o Brasil vai perder aquela região ali do Uruguai, tá? Vai perder a região do Uruguai. E o povo fica até um pouco chateado com isso. E no meio dessa história toda, quem vai vir falecer vai ser a Dona Leopoldina, tá? Ela vem a morrer, muitos não sabem, dizem que ela morreu de depressão, outros dizem que ela morreu num pós-parto, tá? Que ela teve vários filhos, entre eles Dom Pedro, futuro imperador do Brasil, e ele retorna, certo? A esposa já morreu, ele enterra. Até a Marquesa de Santos, alguns diziam nos bastidores, achavam assim, pô, agora ele vai oficializar o casamento com o Marquesa de Santos. Só que, como naquela época existia muita coisa da diplomacia, e outra, muita gente da Europa ficou sabendo o que aconteceu com a Dona Leopoldina aqui, não queria. Mas mesmo assim ainda conseguiu arrumar um casamento, uma esposa, a Dona Amélia, que vai ser a segunda esposa de Dom Pedro. Ele casa com ela, certo? E desfaz o romance com a Marquesa de Santos. Mas aí com essa pressão toda que está tendo, política, aumento de impostos, por exemplo, na Constituição, ele manda fazer a Constituição, mas a Constituição, os parlamentares fazem uma Constituição tentando limitar os poderes dele, tanto é que ele manda prender todos os constituintes e faz ele mesmo, junto com alguns, faz a Constituição. Na Constituição, por exemplo, ele, junto com o grupo, faz uma nova Constituição, por exemplo, dentro das ideias iluministas, né, do Montesquieu, os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, sendo que Dom Pedro I, agora imperador, vai criar o quarto, que vai ser o moderador, na qual mandavam os outros três. Então, Dom Pedro, ele pede Cisplatina, aumenta os impostos, na hora de escolher os seus ministros, por exemplo, ele às vezes coloca ministros brasileiros e depois escolhe um português. Por final, ele falou que escolheu os brasileiros, no final escolhe os portugueses, isso dá um rolo danado. E o pessoal faz uma pressão sobre ele. Sendo que Dom Pedro, não aguentando essa pressão, no ano de 1831, ele vai renunciar à coroa, né, brasileira. Tá? Outra coisa que eu esqueci de falar também, outra pressão que houve foi que Dom João VI venha a morrer lá em Portugal. E ele, claro, sendo herdeiro do trono, ele não podia ficar como Dom Pedro I aqui no Brasil, e lá em Portugal ele seria coroado como Dom Pedro IV. Então o que acontece? Lá em Portugal, ele vai renunciar o trono a favor da sua filha, tá? Maria, que vai ser Dona Maria II. E quem ia ficar como tutor seria seu irmão, Dom Miguel. Só que Dom Miguel dá uma rasteira na sobrinha e assume o trono. E Dom Pedro I também fica ligado nos problemas que estão acontecendo lá na Europa, e esquecendo um pouco aqui do Brasil. Isso tudo, esses vários problemas, ele acaba renunciando em 1831
retorna para a Europa, indo para a França, monta uma milícia e tira o seu irmão do poder, né? Dom Miguel, e assume como tutor da filha até ela assumir a maioridade para ser coroada como rainha. Só que aí tem um problema. Quando ele renuncia aqui, ele deixa seu filho, Dom Pedro, né, futuro Dom Pedro II, e como tutor deixa José Bonifácio e volta para a Europa para tomar, recuperar o trono para sua filha Dona Maria I, e ele, Dona Maria II, vai ser coroado como Dona Maria II, e vai recuperar o trono para a filha. Só que ele pega tuberculose e aos 36 anos, muito jovem, ele morre na mesma cama que ele tinha nascido lá em Portugal, tá? E assim acaba a história de Dom Pedro e a independência do Brasil. Não esquecendo também que quando Dom Pedro, quem reconhece a independência do Brasil, por exemplo, o primeiro país a reconhecer vai ser os Estados Unidos, depois a Inglaterra, e a própria Inglaterra depois vai emprestar um dinheiro, né, para o Brasil para pagar a Portugal para reconhecer a sua independência. Ainda teve essa partezinha aí que eu esqueci de falar, tá? Pessoal, então assim termina essa independência do Brasil, tá? E agora vai entrar uma nova história que a gente vai ver agora nas próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a independência do Brasil. Não esqueçam de fazer os exercícios do livro e depois a gente vai corrigir. Pessoal, um abraço e outra. Se cuidem e até a próxima videoaula.